Você sabe que pode ser feito com o lodo do esgoto, que é tratado, o esgoto sanitário, o esgoto doméstico. Para falar sobre esse assunto, vamos conversar com o delegado federal de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Sustentável, Aureliano Costa, que também é pesquisador do INCAPER. Recentemente, houve uma premiação pelo ArcelorMittal de um projeto de tratamento de lodo sanitário. Você poderia falar um pouco sobre esse projeto e, inclusive, a importância de aplicação do lodo na agricultura? Esse projeto é um projeto fantástico, porque ele trabalha na essência da sustentabilidade. Porque todo o processo, independente de você ter eficiência ou não, no final ele gera um resíduo. E o tratamento de esgoto, ele gera uma matéria orgânica que é passível de sua destinação na agricultura, e nós desenvolvemos todos esses conceitos de como aplicar, quando aplicar e quais culturas podem receber mediante o uso de um projeto agronômico. A gente sabe que em alguns países já se utiliza esse material, que poderia ser um poluente das águas, para a fertilização dos solos. O senhor pode explicar um pouquinho essa dinâmica, como funciona? Por que a gente não usa isso em larga escala? Para utilizar, essa pesquisa ela começou na sua primeira fase identificando quais são as áreas aptas no estado do Espírito Santo para disposição desse material na agricultura. Você teria que conhecer melhor a origem do material, para isso são feitas todas as análises químicas e físicas e microbiológicas, e uma vez de posse desses resultados, você elabora um projeto agronômico para a sua destinação. Esse material é importante que ele já avançou e nós já temos inclusive até a licença para destinação na agricultura para as culturas que essa pesquisa desenvolvida pelo INCAPER em parceria com a CESAM e várias outras instituições conseguiu avançar. Nesse ponto, hoje, atualmente, o projeto já está na fase de campo, onde já são recomendadas aquela quantidade, visando a substituição dos adubos químicos por esse adubo como fonte de matéria orgânica e nutriente. É isso que a gente fala que está fortalecendo o conceito de sustentabilidade, porque a exemplo do que vem sendo usado em outros países, nós aqui no Espírito Santo já avançamos bastante e já estamos nas fases de campo. Porque a gente está numa sociedade em rumo à sustentabilidade, buscando alternativas para uma população sempre maior no mundo inteiro, né? No nosso país, e temos que encontrar formas de utilizar bem, não só o lixo, né? Tanto com a reciclagem de materiais, como também da matéria orgânica, né? Que é decorrente desse lixo, e por que não, né? O material sanitário, já que os nossos solos são bastante carentes de matéria orgânica, né? Esse é o ponto mais importante do processo de destinação dos resíduos orgânicos, no caso na agricultura. Matérias orgânicas que são passíveis de seu reuso, elas por lei têm que ser desenvolvida tecnologia para a sua utilização. E a agricultura, como trabalha com solos, e os solos no estado do Espírito Santo são solos pobres em nutrientes, ela pode utilizar com esse diferencial em acrescentar matéria orgânica e a disponibilização de nutrientes. Quando você utiliza principalmente o conceito de sustentabilidade, cidades sustentáveis, elas têm que aumentar, ampliar a sua rede de tratamento de esgoto, e essa matéria orgânica vai fazer o que com ela? Então nós desenvolvemos essa tecnologia e hoje o esgoto, a matéria orgânica oriunda do processo de tratamento de esgoto é denominada de biossólido, e nós já estamos colocando esse material no campo para a agricultura, para diversas culturas, porque a legislação também ela restringe o uso de culturas em que o alimento entra em contato direto com o solo. Então, para evitar qualquer risco, nós utilizamos, seguindo a legislação, para dar maior credibilidade e confiabilidade na destinação desse biossólido. Certo. Aqui nós não somos um pouco mais rigorosos com qualquer tipo de trabalho de reciclagem. Por exemplo, a gente tem notícias da China mesmo, né, que sempre utilizou de uma forma muito menos controlada o material fecal, inclusive de fezes humanas, né, ainda sem um tratamento tão detalhado. A legislação brasileira é extremamente restritiva, até com elementos que teoricamente não estão presentes nesse tipo de matéria orgânica.
Se nós estamos tratando de esgotamento doméstico, não é de se esperar que tenha presença de metais pesados. Entretanto, são feitas todas as análises de metais pesados, inclusive análise de vírus. Existe uma restrição na CONAMA 375 que obriga você a fazer uma análise de vírus entérico, que nós não temos nem laboratórios qualificados no país para fazer esse tipo de análise. Então isso termina dificultando mais ainda a disposição dentro dos critérios de sustentabilidade com a segurança para o aplicador, segurança ambiental e benefício para os cultivos agrícolas. E pode avançar mais ainda, no nosso caso desse prêmio, que foi para a cultura da seringueira, que é considerada uma cultura florestal, onde você não entra em contato com o produto para consumir, a não ser por meio do látex que é extraído da seringueira. Prática dessa natureza não tem por que ser tão restritivo, tendo em vista que os solos são pobres e terá esse diferencial no acréscimo de matéria orgânica e nutrientes. O diferencial dessa pesquisa é por ser uma pesquisa aplicada, mas para você levar a recomendação ao campo, é fundamental que se faça as pesquisas de campo, com toda a tecnologia utilizada, metodologia científica, para garantir a segurança, inclusive subsidiar a elaboração de correções ou aplicações diferenciadas, porque ela pode ser utilizada para recuperar áreas degradadas, como ela também pode ser utilizada de uma forma sustentável, porque o que não é sustentável é você dispor uma matéria orgânica dessa em aterro sanitário. Esse é um piloto hoje que pode ser utilizado como uma referência para o estado do Espírito Santo e para outros estados, né? É um projeto piloto, porque ele já está na fase de campo, onde são elaborados projetos agronômicos, inclusive eu, por ser engenheiro agrônomo, assino esses projetos em parceria com o INCAPé e a CESAM, onde todos os critérios são acompanhados. É um projeto que leva a grande aplicação de um material que pode estar acumulando em todos os pátios das estações de tratamento de esgoto. E esse material, ele é rico em matéria orgânica. E comparado com a matéria orgânica convencional, que utiliza-se muito na agricultura, que é o esterco bovino, esterco de aves e tudo mais, ele tem um diferencial porque ele é rico em nutrientes, micronutrientes, ele é uma matéria orgânica que ajuda a manter a água no solo e todo mundo tem restrição de uso e não tem tanta restrição ao uso do esterco bovino e esterco de animais que podem ter inclusive outros tipos de elementos lá presentes. Então a pesquisa mostrou que ele se mostra nesse mesmo nível de qualidade, nível de qualidade exatamente, e ela tem sido usada em quantidades assim que pode porque a matéria orgânica, ela na mineralização é que libera os nutrientes. Então ela tem um efeito muito grande na agregação do solo, mantém o solo estruturado para reter maior umidade e reter os nutrientes. É fantástico o uso, a gente fala por ter tido a premiação e por ser um projeto que hoje ele baseia toda a tecnologia nos conhecimentos científicos e tecnológicos desenvolvidos, e no caso para o Espírito Santo. Certo, só trocando em miúdos, a adubação normalmente, quando se fala NPK, né, nitrogênio, fósforo, potássio, que é o adubo químico normalmente. E também a matéria orgânica, que tem um outro papel diferente do adubo químico, que melhora a microbiologia do solo, né? Isso, a microbiologia. Tendo sempre como referência a sua recomendação dessa matéria orgânica é feita em função do elemento que ela tem maior quantidade. E o nitrogênio é o elemento que ela tem maior quantidade. Depois ela tem o fósforo, ela tem potássio, ela tem cálcio, tem magnésio e tem os micronutrientes, como ferro, zinco, manganês, boro e cobre. Esses elementos associados ao diferencial da matéria orgânica em si é o que causa esse grande acréscimo e contribuição na produção das culturas. E qual o próximo passo de um projeto dessa natureza? Todas as estações, todas as cidades, elas tratam os seus esgotos. Todo esgoto gera matéria orgânica. E essa matéria orgânica tem que ter uma destinação. E pela legislação, ela tem que ter uma destinação não em aterro sanitário, já que ela é passível de uso. Então, dessa forma, as grandes empresas já estão buscando parcerias para colocar no comércio esse biossólido que já é oriundo da estação de tratamento de esgoto. Ele passa por uma fase de desidratação,
a higienização, que é feita com a cal virgem, e logo em seguida ele gera um produto que pode ser usado, inclusive, que é muito conhecido como humus, no nosso caso a gente chama de biossólido, que pode ter diversos usos, em vasos, em culturas agrícolas, e mais ainda, em canteiros, que poderá subsidiar a sustentabilidade no desenvolvimento de novas culturas. Ok, e o prêmio? Esse prêmio ele é desenvolvido por um apoio que a ArcelorMittal tem a desenvolvimento de teses, monografias, iniciação científica. No nosso caso, esse prêmio foi um projeto do INCAPé, que pela primeira vez ele foi contemplado pela Fundação de Amparo à Pesquisa com o projeto de iniciação científica, e dentre esses alunos que foram selecionados, que no caso ele recebe uma bolsa, submeteu esse projeto, que é uma linha de pesquisa que o INCAPé já vem desenvolvendo, e foi aplicado na cultura da seringueira, o biossólido na cultura da seringueira, no município da Serra, e apresentou resultados excelentes, que foi então o motivo da premiação, porque ele trata exatamente no quesito sustentabilidade. Esse prêmio, ele prioriza os trabalhos na área de inovação e sustentabilidade, principalmente envolvido com produção de aço e envolvido com as cidades. Como toda indústria, ela tem também os seus funcionários e ela gera um resíduo, no caso um esgoto sanitário, ela também pode se beneficiar da destinação desse material de forma sustentável na agricultura. Ok. A TV Ambiental pode, inclusive, ir a campo mostrar essa experiência para o nosso telespectador. Muito obrigado pela presença. Nós que agradecemos pela oportunidade e estamos à disposição.